Depois da atualização do preço do Glide, será que ele ainda serve para você? Olá, Lucas Pires aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo. Bom, a primeira pergunta que a gente já tem que se fazer é o seguinte: quem que são os clientes do Glide? E se a gente for tomar como base no próprio site deles, vamos entrar no site deles aqui, ó. Se a gente vir aqui nessa tela, tá falando então que as empresas aqui são empresas de todos os tamanhos e portes e que querem tirar essas ideias de planilhas e dos papéis, por exemplo, esses fluxos de papéis e tornar esses fluxos mais modernos e transformá-los em aplicativos para trabalho e tudo mais. Então a gente já sabe que esses modelos, esses que são os clientes do Glide, essas pessoas que querem tirar essas ideias do papel, de uma planilha, né, que tem esses fluxos baseados em planilhas ou em papéis, e levar esses fluxos para outro nível através de aplicativos, conectando com a empresa e até mesmo com os próprios clientes. A segunda pergunta que a gente tem que se perguntar é o seguinte: quem sou eu? Será que eu me encaixo nesses clientes do Glide? Então, primeira coisa, ou você é um empreendedor que está querendo tirar essa ideia do papel, um gestor, né, que encontrou o Glide para poder melhorar um processo da sua empresa. Segundo, você quer desenvolver para outras pessoas, você acabou encontrando o Glide de alguma forma e quer desenvolver, né, para outras empresas, outras pessoas. E terceiro ponto também é se você está aprendendo mais por um hobby, né? Você acabou descobrindo de alguma forma, mas hoje você quer desenvolver mais por um hobby. Bom, então vamos lá. Como que era baseado antes? Antes os preços do Glide era baseado através de cada aplicativo. Então eu fazia o upgrade de um aplicativo e automaticamente, né, a gente pagava aqueles $24 lá, se era por ano, ou $32 se era você pagar todo mês. Hoje já não é mais assim, né? Se a gente vir aqui, hoje eu não consigo nesse My Apps aqui, quem é das antigas, né, sabe que a gente criava os nossos aplicativos aqui e tinha esse botão aqui de adicionar um novo projeto e ele já até fala para mim aqui que não está mais disponível. Então, para eu criar um novo projeto, você teria que criar um time. Então eu venho aqui, coloco o nome do time, e aí você seleciona, né, se você está usando para trabalho ou quantos empregados que tem. Eu sempre sugiro colocar mais de um, tá? Isso daqui não vai fazer diferença, né? É como se fosse pastas, né? Então você clica em continuar aqui e vai criar um novo. Então você vai criar pastas como essas daqui. Então, por exemplo, essa daqui, eu tenho essa, tanto faz, né? Aqui a gente vai sempre criar e aí você vai poder aqui dentro adicionar um novo aplicativo. Então hoje os preços do Glide é baseado dentro desses times, dessas pastinhas que a gente fala, né? Então se você ver aqui, a gente vai ver que tem 3 tipos de planos, né? O plano Free, que geralmente, né, antes era ilimitado, a gente podia fazer quantos aplicativos a gente quisesse, porém agora a gente pode fazer até 3, tá? Então, para quem são, eu vou dizer mais ou menos, né, por uma base de conhecimento que eu já tenho, para quem são e para quem serve esses tipos de planos, né? Porque uma vez que agora não é mais, né, daquele jeito que a gente pagava por aplicativo, já que agora é por time, então vamos tentar descobrir para quem que é cada plano desse, o Free, o Starter, o Pro e o Business. Então o primeiro ponto que você tem que tomar cuidado aqui, e tomar atenção na verdade, é o volume de dados, né? A quantidade de clientes, a quantidade de produtos, a quantidade de itens que você vai ter no seu aplicativo, a quantidade de usuários, tudo isso é volume, né? Imagina numa planilha lá que você está contando isso sempre como uma linha, certo? É assim que o Glide conta. Então, se a gente fosse ver o plano Free, para quem que é esse plano Free? Eu diria que seriam para empresas pequenas ou empresas com processos pequenos ou com volume de banco de dados pequeno. Então, por exemplo, uma empresa que só quer trabalhar com achados e perdidos, então são poucos itens ali que é achado, perdido. Então, às vezes é um evento que está fazendo isso, ou às vezes é um condomínio que está querendo colocar achados e perdidos, ou, por exemplo, um aplicativo que você vai melhorar um processo ali dentro de um estoque, né, que são poucos itens, então às vezes são 30, 50, 100 itens só. Por quê? Porque o limite de linhas, né, que é contado na planilha, ainda continua com 500, né, no plano Free. E aí a gente tem o limite de updates, o limite de quantidade de foto, de mídia que você vai subir também naquele aplicativo, tá? E aí a gente consegue fazer até 3 aplicativos nesse plano Free. Então você ainda consegue ter 3 aplicativos linkados. E uma outra dica que eu dou também para esse plano Free é que ele seria para as pessoas que, na verdade, têm aqueles processos internos, né? Então, você está querendo melhorar, o cliente não vai ter acesso ao seu aplicativo, né? O aplicativo ele vai estar melhorando, na verdade, realmente um processo interno.
Então o próprio Glide já fala que ele serve para isso, né? São mais para processos internos. Então é para você melhorar um fluxo ali dentro da sua empresa. Então já baseado nisso, a gente já sabe que se a gente quiser contratar um plano Starter ou um plano Pro, é porque a gente vai precisar ou de mais 3 aplicativos, ou talvez, por exemplo, esse white labeling que ele coloca aqui é para tirar o nome do Glide quando fica. Porque se a gente abrir qualquer aplicativo, ele ficaria com o nome do Glide ou mostrando a propaganda, né? Ou se a gente abrir um Glide Pages, ele mostraria, né, o nome do Glide ali no canto. Ele mostraria, por exemplo, aqui no cantinho, assim, né? Saberam disso? Então, para quem serve o plano Starter? Eu diria que seria para aquelas empresas que já tem esse processo de pequeno a médio porte, né? Porque se a gente for ver a questão das linhas aqui, a gente já consegue usar 5.000, então já tem um grande aumento aí. Então, uma vez que você está pagando $25 por mês, são todos os aplicativos agora que tem 5.000 linhas, não é mais um. Então são até 5 aplicativos que você pode publicar eles. Aí você fala, tá, Lucas, e se eu quiser tirar então o nome, eu consigo? Consegue, porém se a gente passar o mouse aqui, ó, a gente consegue ver que ele está disponível a partir de $10. Então, por exemplo, você entra em contato com eles e fala, ó, eu quero nesse aplicativo tirar o nome do Glide ali, porque esse aplicativo meus clientes vão ter acesso e eu não quero mostrar, né? Nem aquelas propagandas que aparecem geralmente, que, por exemplo, você está usando, aparece aquele pop-up lá do Glide. Então, com $10 você conseguiria tirar, é pago uma vez só, tá? Então, se paga uma vez, eles tiram. E eu diria também que o plano Starter é para as pessoas que também querem colocar o domínio, né? Então, se a gente ver aqui, ó, na parte de domínio, aqui, ó, Custom Domain, ele já está incluso, então, a partir do plano Starter. Assim como o web, a gente embedar algum site, alguma coisa, ou usar o Stripe também, que é essa parte do e-commerce, tá? Então, independente se você está desenvolvendo para outras empresas, ou você é um empreendedor, um gestor ali de uma empresa que está querendo melhorar um processo, você precisa saber, então, qual é o nível do projeto. Então, se você ver aqui, os recursos que tem aqui para baixo, todos já começam a incluir a partir do Pro, né? Então, assim como as linhas também já começam a aumentar, todos os aplicativos vão ter 25.000 linhas, assim como os gigas, as edições. E a partir do plano Pro, né, que é $99 por mês, você já inclui, você pode fazer quantos aplicativos você quiser e publicar todos eles. Você consegue ter 10 editores, até 10 editores junto naquele time, trabalhando junto com você. Ou, por exemplo, você conseguiria publicar 3 aplicativos sem o nome do Glide ali, né? São 3 aplicativos públicos, às vezes uma página, né? Porque agora a gente tem a opção dos pages. Então, por exemplo, se a gente abrir aqui, ó, a gente tem essa parte de Glide Pages aqui, né? Essa parte já são os templates. Então, se eu quero, por exemplo, construir uma landing page, ou, por exemplo, um formulário, quer ver, ó, um formulário aqui. Quero construir um formulário para minha empresa e quero captar informações para minha empresa. Eu poderia também, né? A gente poderia construir. O Glide Pages, por exemplo, hoje ainda não consegue tirar aquele nome do Glide, mas um aplicativo sim. Então, se quer fazer um aplicativo público, né, onde os seus clientes consigam usar, você já consegue usar a partir do Pro. E mais uma coisa, se você está incomodado ainda com os preços do Glide e quer mesmo assim ter limites de linha e tudo mais, pode chamar minha empresa. Eu vou deixar o contato aqui da nossa empresa, você pode falar com a gente ou pelo WhatsApp ou por e-mail também, tá? Eu vou deixar os contatos aqui na descrição. Pode entrar em contato com a gente, porque a gente consegue ainda assim oferecer um plano maior com links, tá? Mas aí é um caso à parte que você vai conversar com a gente, beleza? Mas minha dica sempre tendo em mente que a gente tem que se basear na quantidade de volume, a quantidade de mídia que vai ser usado. Então, volume de dados, volume de usuários, volume de mídia. Quanto maior for, né, maior eu creio que vai pulando o preço, né? Porque é assim que eles estão se baseando agora. Então não é mais em um aplicativo, o que até vale a pena, né? Porque assim, se a gente se basear que antes um aplicativo era $24 por mês ou 32, né? Hoje a gente conseguiria fazer até 5, né? Então 5.000 linhas não é para 1 ou 2, são para até 5. Né? A questão do Glide ali, por exemplo, se eu trabalho para Nike, e aí eu fiz um aplicativo para eles lá dentro, eu trabalho lá dentro, né? E eu falo, legal, a gente consegue melhorar um processo nosso aqui dentro, né, de controle de preço aqui dos tênis, se baseando nesse aplicativo que eu fiz no Glide. Mas, você não precisa tirar o nome deles dali, porque é algo interno, só vocês, só os empregados
que estão trabalhando ali que vai ter acesso. Então isso não tem problema, é como se fosse um aplicativo terceiro ali que você está usando, entendeu? Então assim, não tem problema de usar. A gente tem que ter essa consciência, porque lá no começo eu falava, pô, será que tá o nome do cara ali? A pessoa vai clicar, vai falar, então você fez com esse aplicativo. Eu consigo fazer também. Então não é tão simples assim, né? Então, só para concluir, não tem problema de ter o nome do Glide ou não. Isso vai depender muito de como você quer apresentar para o cliente, né? Seja para a empresa que você está trabalhando, que na verdade é ela que vai decidir se é ela que está pagando, ou você como agência, empresa que está fazendo para outras empresas, se vai ter problema ou não, né? Isso na verdade não tem problema, mas na verdade se você quer deixar algo mais profissional, com domínio, né, sem no seu nome ali, totalmente feito, personalizado com aquele nome, aí realmente às vezes o cliente não vai querer o nome do Glide ali e vai querer tirar. Na data que eu tô gravando esse vídeo, ainda não tem como tirar o nome do Glide nos pages, que são essa forma aqui, né? Nos Glide Apps, a gente consegue. Então, a gente consegue tirar o nome que geralmente ficaria num cantinho aqui. Mas nos pages ainda não, na data desse vídeo, tá? Mas, dependendo da data que tiver, já pode ter até tirado num plano Starter ou num plano Pro. Bom, e para quem que é o plano Business? Bom, não precisa nem falar, né? Pelo preço aqui, pela quantidade limitada, a quantidade de edições. Então assim, quanto maior for o projeto, ou às vezes até maior a empresa, ou o volume de dados, ou o volume de... não sei. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma empresa que a cada checklist que a pessoa faz, né, o motorista faz, ele tem que subir mais de 70 fotos. Então imagina o banco de dados que é para você subir. Então, por exemplo, 1 tera me ajudaria? Me ajudaria. Assim como 50 gigas também. Claro que eu faço um backup hoje para essa empresa, então eu tiro essas fotos que são subidas ali, né, a cada mês, semana, e faço uma renovação daquilo, mas isso já é outra história, tá? Então o Business, conforme for passando, além do Business, ainda tem o plano Enterprise, que é esse daqui. Mas aí, pra você ter ideia, tudo isso daqui é customizado. Então você teria, se você hoje tem uma empresa ou um projeto maior que isso, maior que 25 mil linhas, maior que tudo, você ainda consegue conversar com o Glide e falar, eu tenho um projeto que passa de tudo isso, eu quero muito mais que isso. Você ainda consegue conversar com eles, daqui vai para um suporte, né, e aí você conseguiria conversar. Então só recapitulando, hoje a gente descobriu quem são os clientes do Glide. Dentro desses clientes do Glide, você se encaixa em quê? Você é um empreendedor, um gestor, está fazendo para sua própria empresa ou para a empresa que você trabalha, ou você está desenvolvendo para outras empresas. Ou melhor, você está desenvolvendo por hobby. Então, a dica que continua valendo é o seguinte, toma atenção em banco de dados. A quantidade de usuário, quantidade de clientes, quantidade de itens, quantidade de coisas, de volume ali que você está colocando. Já que o Glide toma como base a quantidade de linhas, então a gente precisa pensar que a cada item, cada coisa, cada usuário, ele contaria como uma linha ali. Né? Passou disso, vai aumentando os planos, vai saindo do Pro, do Starter, do Starter vai saindo pro Pro, do Pro vai saindo pro Business e assim por diante. Se caso você faça isso por hobby, eu aconselho você ir praticando, né? Criando esses aplicativos. Então, se o desânimo ele tomou conta de você por conta dessa mudança, não fica desanimado, porque hoje eu ainda acredito que vale a pena. A única coisa que a gente não tem mais é aquela mamata de fazer vários aplicativos, publicar não sei quantos a gente quisesse, tá? Mas ainda assim, vou repetir para vocês, se caso você queira algo que é diferente desses valores, algo um pouco mais acessível, você pode entrar em contato comigo, tá? Que eu consigo disponibilizar algo melhor para vocês. Não é nessa quantidade de linhas, mas a gente consegue dar um jeito, tá? Ainda nesses times. E muito obrigado se você ficou até aqui. Não desanima, tá? O Glide é uma ferramenta boa, mas tudo isso vale de acordo com o projeto, né? Dependendo do projeto que você precisa desenvolver. Né? Hoje eu falei só de preços, mas ainda tem funções e funções a mais aqui que às vezes o Glide pode ou não pode fazer, e tudo isso deve ser analisado, e isso será para um próximo vídeo. Muito obrigado se você ficou até aqui. Não se esquece de se inscrever, deixa a curtida aqui, e eu te vejo até na próxima. Tchau, tchau.